Opa, olá, como vai? Tudo certo? Bom, na aula passada, então, a gente implementou, né, o método processar perguntas, né, que basicamente é o nosso loop do jogo aí, só que a gente não testou, né? A gente precisa testar esse método aqui, né? Porque qual que é o objetivo dele? Então, é apresentar as perguntas, né, na tela, aí, com suas alternativas e resposta correta, né, lá nos botões. Bom, eu vou iniciar o jogo da forma que está. Então, botão direito aqui no método main, da classe application, né, run as Java application, e vamos então ver, né, como é que está aqui a situação do jogo, onde que a gente parou, né, ele está executando aqui para mim, vou clicar em jogar, né, jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. Vou colocar aqui meu nome, né, Tadeu, começar. Vai começar o show do milhão. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Perceba, ele fala, né, então, valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta, mas não aparece nada na tela, né, então é isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer apresentar, né. Bom, então eu tenho aqui, ó, o método processar perguntas, tá. O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar esse método, então, aqui no meu initialize, né? Depois aqui do change voice. Então ele inicia as labels, né? As informações iniciais das labels, chama a voz do Silvio Santos, né? Na pergunta de R$1.000. E depois ele vai chamar o método de processar as perguntas para apresentar na tela, né? Ele vai varrer aqui nossa lista de perguntas de acordo com o nível apresentar na tela, né? Então qual que é o nível que a gente quer? A gente quer o nível fácil, né? Então, ao invés de eu chamar esse método aqui e informar por parâmetros, né, que eu quero nível fácil, eu vou criar um método já para informar direto nele. Tá? Então, eu vou criar aqui embaixo um método chamado private, né? Então, processar perguntas nível fácil. Tá? Então, daí eu vou aqui apenas invocar void, né? Sem retorno. Então, eu vou apenas invocar aqui o processar perguntas, passando o nível, que vai ser o nível fácil, tá? Bom, para ficar mais elegante, eu vou colocar aqui esse fácil numa constante, então eu vou colocar aqui embaixo. Private stat final string nível fácil igual a fácil. Vou colocar assim. E aí eu só vou chamar essa constante aqui embaixo. O parâmetro do método processar perguntas. Né? Então daí ele vai, aqui nesse método, né? Então, passar o nível fácil aqui para o nosso método listar, lá do service, que chama o DAO. Então ele vai passar esse nível para nossa carry. E aqui os IDs das perguntas feitas, como a gente não tem perguntas feitas, né? Então vai vir qualquer pergunta do banco de dados ali do nível fácil, né? Então essa aqui é a lógica que a gente implementou. Bom, então, feito isso, basta a gente chamar esse método aqui, ó, né? Processar perguntas nível fácil, aqui no initialize. Vou chamar ele aqui, processar perguntas nível fácil, né? E eu vou salvar. Bom, então vamos ver, né, agora se... Deixa eu executar o jogo, vamos ver agora se vai ser apresentado ali as perguntas, né? Ou pelo menos a primeira pergunta, de fato, né? Ali no enunciado e nos botões, nas alternativas e a resposta correta. Vamos conhecer agora o nosso participante. Vai começar o show do milhão. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Tá aí, deu certo, né? Legal, apareceu aqui então. Nosso loop está funcionando. Lógico que ainda, de fato, não é um loop, né? Porque a gente ainda não tem aqui as ações dos botões, então fica nisso daqui, né? Bom, eu chamo sua atenção para um detalhe em relação aqui ao enunciado, né? Você percebe que ele tem 3 pontinhos aqui no final. Ele não está apresentando a pergunta completa. Então a gente tem que arrumar isso daqui lá no layout, colocar um estilo também, um sombreado, né? Aqui
um estilo melhor, para ficar melhor apresentável que essas informações do texto no botão, tá? Então vamos fazer isso então. Bom, aqui no layout, então, layout tela principal, a gente tem aqui então esses botões, né? O botão do enunciado e das alternativas, tá? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai colocar a seguinte propriedade, né? Um atributo aqui, ó. Wrap text. A gente vai colocar ele com o valor true, ok? Bom, o que é isso, né? Ele basicamente ele vai jogar o texto para baixo, né? Caso ele encontre ali a lateral direita, né? O limite ali do nosso botão do enunciado, ele não encontre mais espaço para colocar o texto, né? Apresentar o texto do enunciado, em vez de ele colocar 3 pontinhos, ele vai quebrar para baixo e vai apresentar o texto, né? Então esse que é o nosso wrap text vai fazer. Eu vou colocar esse comportamento também para os botões das alternativas, tá? Se acontecer isso, então ele vai apresentar, vai quebrar o texto ali na linha de baixo, não vai colocar 3 pontinhos, né? Não vai ficar incompleto aí a informação, né? Aqui também no botão do enunciado a gente pode colocar um alignment com um valor, por exemplo, se eu pressionar a combinação de teclas Ctrl espaço, eu posso escolher aqui alguns posicionamentos. Por exemplo, eu posso escolher aqui um top left, né? Então ele vai começar o texto ali no canto superior esquerdo, né? do botão. Ou posso escolher, por exemplo, center, né? Então ele vai começar ali bem no centro do botão, ali no meio mesmo, né? Então é isso que eu vou selecionar, é posicionamento do texto, tá? E vou salvar. Aqui então a gente vai no nosso principal style, né, que é o estilo que a gente está utilizando para esse layout. Eu vou colocar então mais 2 estilos, tá? Eu vou copiar aqui que eu já tenho pronto e vou colocar aqui, ó, nesses 2 aqui, ó, tá? Esses 2 aqui de baixo eu acabei de colocar. A gente não vai focar, tá? Na implementação, na escrita desse CSS, tá? Porque vai demandar um pouco de tempo aí da aula. O objetivo aqui é implementar a lógica de negócio, né, as telas aí, para a gente poder ver a lógica funcionando, né, as regras de negócio. Então eu vou deixar como recurso para você, tá? Vou colocar na descrição da aula esse texto desse CSS, vai ficar também para o download no código-fonte, né? Você vai encontrar lá como recurso, tá? Então assim, no arquivo CSS a gente pode ter vários estilos, a gente pode ter ali 1000 linhas de estilo. E a gente pode utilizar, de repente, desses estilos todos, 1, 2 ou 3. Então, não se preocupe com isso. Tem que ter vários estilos, de repente, que você não está usando. Mas é comum, tá? Você usa o que for necessário. Você pode ter vários estilos, tá? Repare que a gente tem esse mesmo conteúdo, né? Aqui nesse enunciado e também nesse default, esse button default aqui de cima, né? Só que nesses 2 aqui embaixo eu tenho aqui um label text, tá? Para ambos, que eu vou mudar ali o texto da label do botão, né, cujo o ID está ali como enunciado o default button, né, o estilo que a gente está usando aqui na nossa view, tá? Então, não se preocupe com isso, pode manter esses estilos, vários estilos, e usar ali apenas os que convém, né? Bom, então eu vou executar o jogo agora, tá? Salva tudo aí, botão direito, Run as, Java Application, eu vou executar e vamos ver agora como é que ficou, né? Vamos conhecer agora o nosso participante. Vou colocar aqui Tadeu e começar. Vai começar o show do milhão. Valendo R$1.000, aí vem a primeira pergunta. Perceba agora, né? Como ficou mais bonito, né? Formatadinho no centro, apareceu todo o texto enunciado, ficou com um estilo melhor, né? Aqui um sombreado aqui na letra, ficou bem mais apresentável aí as informações, né? Do texto aqui nos botões, né? No enunciado. E nas alternativas na resposta correta. Nossos botões aqui. Então é isso. Então, agora na próxima aula então, a gente vai começar a implementar os métodos aí que faltam. A gente vai começar a colocar ações para o botão da resposta correta, né? Então, para seguir o fluxo do jogo, né? Para ir para a próxima pergunta, gravar a pontuação e tudo mais.
E para os outros 3 botões tem uma ação separada, que é dar a resposta errada. Basicamente vai finalizar o jogo, salvar a pontuação do jogador, chamar um áudio específico. Né? Então a gente tem um tratamento para a resposta correta e um tratamento para a resposta errada. Então são 3 botões que vão ter o mesmo tratamento de resposta errada e o botão que vai ter um tratamento de resposta correta. Então a gente vai implementar aí nas próximas aulas. E seguir o fluxo do jogo, né? Então, continuar com a implementação das regras de negócio aí pro loop do jogo. Então até nossa próxima aula.